Março de 2026. Durante décadas, o Estreito de Hormuz foi o termômetro da sanidade mundial. Por ali, 20% do petróleo do planeta flui como o sangue por uma artéria vital, mais estreita. Mas, nas primeiras horas desta primavera, o termômetro quebrou. Não houve uma declaração formal de guerra lida em um púlpito iluminado. O conflito começou no Reino dos Elétrons. Às 03h14, horário de Teherã, o silêncio eletrônico desceu sobre a República Islâmica. Sensores de radar russos S-300 e S-400, orgulho da defesa persa, tornaram-se subitamente cegos, exibindo apenas padrões estáticos conhecidos pelos especialistas como assinatura fantasma. Era o início da Operação Fúria Épica, logo após a vinheta. Antes de mergulharmos no assunto principal, que tal dar um like rapidinho nesse vídeo e se inscrever no canal Curiosimundo? Ative o sininho para não perder nenhuma curiosidade nova. Vamos ajudar o canal a crescer juntos. Agora vamos falar sobre o poderio bélico dos Estados Unidos e de Israel no conflito com o Irã. Enquanto os operadores de defesa aérea iranianos reiniciavam seus sistemas em pânico, o horizonte sobre o Mar Arábico já estava riscado por rastros de fogo que, a olho nu, pareciam estrelas cadentes, mas que nos radares aliados eram identificados como a maior salva de mísseis de cruzeiro da história moderna. O mundo que conhecíamos, o da contenção, das sanções econômicas e da diplomacia de bastidores, havia deixado de existir. O Irã, uma civilização milenar transformada em uma fortaleza teocrática, encontrava-se sob o peso de uma coalizão que não buscava apenas a mudança de regime, mas a desestruturação total de sua capacidade de projetar poder. O Leviatã ocidental havia despertado, e ele não veio para negociar. A arquitetura militar americana em 2026 é uma entidade radicalmente diferente daquela vista nas guerras do início do século. Sob a liderança de uma administração que priorizou a reconstrução do arsenal estratégico e a desregulamentação do uso da força, o Pentágono implementou a Doutrina de Inutilização de Infraestrutura. No centro desta tempestade estão os grupos de combate de porta-aviões. O USS Gerald Ford e o USS Abraham Lincoln posicionaram-se fora do alcance dos mísseis balísticos iranianos de médio alcance, mas dentro do raio de ação de sua arma mais letal, a ala aérea de quinta e sexta geração. O domínio dos céus. O F-35 Lightning II não é mais apenas um caça. Em 2026, ele opera como um nó de comando voador. Equipados com um novo software de combate Block 4, esses jatos coordenam enxames de drones não tripulados, os chamados Loyal Wingmen, que entram no espaço aéreo iraniano primeiro para absorver o fogo inimigo e mapear posições ocultas. Atrás deles, invisíveis ao infravermelho e ao radar, os bombardeiros B-21 Raider realizam sua estreia em combate real. Diferente de seus predecessores, o B-21 é capaz de permanecer sobre o território inimigo por horas, utilizando inteligência artificial para identificar alvos móveis, como os lançadores de mísseis Shahab-3, e destruí-los com bombas de penetração profunda GBU-57 MOP, capazes de atravessar 60 metros de concreto armado antes de detonar no coração das instalações nucleares de Fordow. A guerra nos mares. Abaixo da superfície, a classe de submarinos Virginia bloqueia silenciosamente todas as saídas navais do Irã. Com o uso de torpedos inteligentes e minas de fundo controladas remotamente, a Marinha dos Estados Unidos transformou o Golfo Pérsico em uma armadilha. Qualquer tentativa da Guarda Revolucionária de utilizar suas lanchas rápidas suicidas é recebida por helicópteros MH-60R, equipados com mísseis Hellfire de nova geração, que neutralizam as ameaças antes mesmo que elas saiam das águas territoriais iranianas. Israel, a espada de Gideão. Se para os americanos o conflito é uma questão de hegemonia global e segurança energética, para Israel é uma questão de cronômetro biológico.
Jerusalém opera sob a premissa de que o Irã está a semanas de uma ogiva nuclear funcional. A resposta israelense, batizada de Operação Leão Rugidor, é caracterizada por uma ferocidade e precisão que beiram o cirúrgico. A Força Aérea Israelense elevou o conceito de guerra eletrônica a um novo patamar. O uso do caça F-35O Yadir permitiu que Israel penetrasse no espaço aéreo mais protegido do Irã sem disparar um único tiro cinético nas primeiras horas. Através de ataques de injeção de dados, os sistemas de comando e controle iranianos foram enganados para acreditar que seus próprios mísseis estavam sendo lançados contra suas próprias cidades, causando paralisia no comando central. O Iron Beam e a defesa ativa. Enquanto o Irã tentava uma retaliação desesperada lançando centenas de drones Shahed 136 e mísseis de cruzeiro contra Tel Aviv, o mundo testemunhou a eficácia do Iron Beam. Este sistema de defesa a laser de alta energia, plenamente operacional em 2026, abate ameaças a uma fração do custo dos mísseis interceptores tradicionais, movendo-se à velocidade da luz. O resultado foi uma taxa de interceptação de 99%, frustrando a estratégia iraniana de saturação de defesa. A decapitação tática. Israel focou na inteligência humana e cibernética. Unidades de elite como a Sayeret Matkal, operando com suporte de microdrones do tamanho de insetos, realizaram infiltrações em complexos de comunicação em Teherã. O objetivo não era apenas a destruição física, mas a extração de dados e a eliminação de figuras-chave da Guarda Revolucionária. A morte de figuras do alto escalão em locais considerados impenetráveis enviou uma mensagem clara. Em 2026, não existe bunker profundo o suficiente ou escudo espesso o bastante para deter a vingança de Jerusalém quando ela é guiada por algoritmos de precisão quântica. Arábia Saudita e Emirados. A muralha de silício. Se os Estados Unidos são um martelo e Israel é o bisturi, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são o escudo sobre o qual a retaliação iraniana se estilhaça. Em 2026, Riad não é mais apenas um exportador de petróleo. É uma das nações mais armadas do planeta. Sob a visão estratégica de modernização militar, o Reino Saudita integrou suas baterias THAAD, ou Terminal High Altitude Area Defense, com o sistema Patriot PAC-3, criando uma cúpula de aço que cobre desde as refinarias de Abqaiq até os palácios em Neom. A eficácia dessa defesa é testada a cada hora. Mísseis balísticos Khorramshahr-4, lançados do interior do Irã, são interceptados na estratosfera, iluminando o céu noturno do deserto com explosões que custam milhões de dólares por segundo. Os Emirados Árabes, por sua vez, operam a partir da base aérea de Al-Dafra. Seus caças F-16 Block 60 e os novos Rafale franceses patrulham o Estreito de Hormuz, não para atacar, mas para garantir que o fluxo de energia não pare. A estratégia é clara: sufocar a economia de guerra do Irã enquanto protegem a própria infraestrutura. É uma guerra de exaustão onde o bolso saudita parece, no momento, mais fundo que o arsenal de Teherã. Jordânia. O corredor silencioso. No meio do fogo cruzado, a Jordânia desempenha o papel mais perigoso da coalizão. Amman permite que seu espaço aéreo seja o corredor de trânsito para a aviação aliada. Sem o suporte logístico e a inteligência de sinal baseada em solo jordaniano, os ataques profundos contra as instalações de drones em Isfahan seriam logisticamente impossíveis. O reino hashemita caminha em uma linha tênue, equilibrando a pressão das ruas com a necessidade de eliminar a influência das milícias pró-Irã que ameaçam suas fronteiras. O Azerbaijão, a faca no norte. Enquanto os olhos do mundo estão voltados para o Golfo, ao norte, uma sombra se projeta sobre as montanhas do Cáucaso. O Azerbaijão, fortalecido por sua vitória em conflitos anteriores e sua aliança de ferro com Israel, emerge como o fator X.
Para Teherã, o Azerbaijão é um pesadelo geográfico. Bases aéreas azeris, equipadas com infraestrutura israelense, colocam os centros industriais do norte do Irã a poucos minutos de voo. A entrada formal de Baku no conflito não é uma questão de se, mas de quando. A inteligência russa alerta que um movimento azeri poderia desencadear uma revolta na província do Azerbaijão iraniano, fragmentando o país por dentro. É a tática da Guerra de Mil Cortes, onde o Irã é forçado a desviar divisões inteiras para uma fronteira que, até pouco tempo, era considerada estável. O Reino Unido, o retorno a leste de Suez. A presença europeia é liderada por Londres. O Reino Unido, em uma postura pós-Brexit de reafirmação global, enviou o porta-aviões HMS Queen Elizabeth para a região. A Marinha Real não está lá apenas para figuração. Seus destroyers classe 45 estão engajados em combates diários contra as minas inteligentes e os drones submarinos autônomos que o Irã lançou para bloquear o comércio global. O Reino Unido atua como o garantidor da legalidade internacional nos mares. Mas, na prática, suas forças especiais já estariam operando em solo, marcando alvos para ataques aéreos e sabotando as linhas de suprimento que ligam o Irã aos seus proxies no Iraque e na Síria. Turquia. O Janus de duas faces. Finalmente, o jogador mais ambíguo, a Turquia de Erdogan. Ankara possui o segundo maior exército da OTAN, mas seu papel nesta guerra é o de um equilibrista. Por um lado, a Turquia fornece drones Bayraktar TB3 e inteligência de fronteira para a coalizão. Por outro, mantém canais abertos com Teherã para evitar uma crise de refugiados sem precedentes. A entrada da Turquia mudaria o jogo de contenção para a partilha. Se Ankara decidir mover suas tropas, não será para salvar o regime ou a coalizão, mas para garantir uma zona de influência que impeça o surgimento de um Estado curdo fortalecido no vácuo de poder iraniano. É a geopolítica em seu estado mais cru. O uso da guerra alheia para resolver disputas domésticas centenárias. A invasão dos elétrons. O fim da privacidade soberana. Enquanto os caças riscam o céu, uma invasão muito mais silenciosa e devastadora ocorre nos servidores de Teherã. A guerra cibernética não é mais um prelúdio, é o sistema nervoso do conflito. A unidade 8200 de Israel e o Comando Cibernético dos Estados Unidos, o Cybercom, desencadearam o vírus Stuxnet 3.0, uma inteligência artificial autoevolutiva que não apenas desliga centrífugas, mas manipula a percepção da realidade do próprio comando iraniano. Redes elétricas são desligadas em cascata através de portas dos fundos plantadas anos antes em softwares industriais. O resultado é a paralisia. Hospitais, sistemas de tratamento de água e redes de transporte em cidades como Mashhad e Tabriz operam no escuro. A estratégia da coalizão é clara: tornar o custo de manter o regime insuportável para a população civil, forçando uma ruptura interna através do caos infraestrutural. É a guerra total digitalizada, onde o código de programação mata tanto quanto o estilhaço de metal. O impacto humano, o grande silêncio persa. Por trás dos gráficos de alvos e das estatísticas de interceptação, existe a realidade de 88 milhões de pessoas. Teherã, uma metrópole vibrante de cultura e história, transformou-se em uma cidade de sombras. O som constante do tráfego foi substituído pelo rugido distante das defesas antiaéreas e pelo silêncio opressor dos toques de recolher. As novas gerações iranianas, que sonhavam com uma abertura para o Ocidente, agora veem suas esperanças sendo bombardeadas pelas mesmas nações que prometiam sua libertação. O bloqueio total de comunicações, imposto pela coalizão para evitar o comando de milícias, isolou o Irã do resto do mundo. O país tornou-se um buraco negro informativo. Nas ruas de Isfahan, o medo não é apenas do míssil que cai, mas do que virá depois que a poeira assentar. Uma ocupação prolongada, uma guerra civil ou o vácuo de poder que historicamente consome o Oriente Médio. O silêncio após a fúria. Chegamos ao precipício da história.
O poderio bélico mobilizado contra o Irã em 2026 é, sem dúvida, o ápice da engenhosidade destrutiva da humanidade. Vimos máquinas que pensam mais rápido que homens e lasers que viajam à velocidade da luz para garantir a segurança de um hemisfério. Mas, ao olharmos para as chamas no horizonte de Teherã, somos forçados a fazer a pergunta que nenhum algoritmo de IA pode responder: qual é o preço real da vitória? A história não é escrita com tinta, mas com as consequências das nossas escolhas. O esmagamento militar de uma nação pode remover um regime, mas ele raramente apaga as queixas que o sustentaram. O poder, por mais absoluto que pareça no momento do impacto, é uma moeda de troca volátil. Hoje, a coalizão celebra a precisão técnica e o domínio tático. Amanhã, ela herdará os fantasmas de uma civilização ferida. Estaríamos criando uma nova geração de terroristas? A guerra é o que acontece quando a linguagem falha, mas a paz é o que acontece quando aprendemos a falar com os mortos do lado oposto. O conflito contra o Irã nos ensina que, na era da hipertecnologia, a maior fraqueza do ser humano continua sendo a mesma de 3.000 anos atrás: a incapacidade de prever o dia seguinte. O Leviatã que hoje ruge pode silenciar o inimigo, mas ele também desperta forças que não podem ser controladas por satélites ou drones. Enquanto as luzes se apagam nesta narrativa, o mundo observa o Irã não apenas como um campo de batalha, mas como um espelho. Um espelho que reflete nossa capacidade infinita de inovação para a morte e nossa eterna fragilidade na busca pela vida. O horizonte está em chamas e o fogo que hoje consome o Oriente Médio deixará cinzas que cobrirão o mapa geopolítico por gerações. No final, a maior vitória não será contada pelo número de bunkers destruídos, mas pela capacidade, ainda não demonstrada, de transformar um campo de ruínas em um jardim de coexistência. Até lá, o silêncio que se segue à fúria será apenas o fôlego que o mundo toma antes da próxima tempestade. Refletindo sobre tudo isso, vemos como o poderio militar dos Estados Unidos e Israel, com suas tecnologias avançadas e alianças fortes, contrasta com a estratégia assimétrica do Irã e seus proxies. Essa guerra não é só sobre armas, mas sobre ideias, recursos e o futuro da região. Será que a paz virá com negociações ou mais conflitos? O que você acha? Quem tem mais chance de vencer e por quê? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas opiniões. Adoro ler o que vocês pensam. Pode ser que sua ideia inspire o próximo vídeo. Por enquanto é isso. Se você curtiu, deixe o seu like para dar uma força pra gente, se inscreva e ative o sininho para mais curiosidades incríveis. Obrigado por assistir e até a próxima aventura pelo mundo das maravilhas.